Opa, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos ver aqui como funciona o processo de sedução. O que você deve fazer, como que você deve agir para conquistar aquela garota, aquela mulher que você deseja. Tá ok? Ao final desse vídeo, você vai ser capaz de ter uma comunicação mais assertiva, você vai ser capaz de ser mais atraente e conseguir obter resultados com mulheres, ok? Então vamos lá, tamo junto? Então sem enrolação, bora pro vídeo! O processo de sedução nós podemos dividir aqui em diversos aspectos e tipo de consequência que ele gera no aspecto online e o passo a passo da forma clássica, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, o primeiro aspecto é que o objetivo da comunicação para você ser um cara mais atraente, mais sedutor, né? Você conseguir paquerar, você tem que exibir valor, tá? As pessoas interessam por pessoas que exibam determinados valores para ela. E aí nós temos diversos valores que pode ser chamado assim de capital, tá? Capital físico, capital financeiro e comunicação. O capital físico aqui está mais relacionado a você cuidar da aparência, cuidar do corpo, né? Mostrar aí que você está alinhado. Isso, querendo ou não, também tem valor, especialmente na primeira impressão que você passa. Quando a mulher te observa, ela já vê, opa, aquele cara, ele se cuida. Então, isso, querendo ou não, ajuda muito. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, de musculação, tá? Nós estamos falando de estética, você ser uma pessoa que se cuida mais. Aqui nós estamos falando de barba, ok? E esse é o capital físico. E nós temos também o capital financeiro, que está aí ligado mais à questão do poder aquisitivo. Porque isso afeta a questão do que você tá ali, o que você pode prover, né? Porque mulheres procuram homens provedores. Mesmo com a questão aí da independência, de várias trabalharem fora e tudo mais, mas elas mesmo assim elas não deixaram de procurar e se interessarem por homens que são provedores, ok? E outro ponto é a comunicação. Você tem que ser um cara que sabe se comunicar, sabe usar a comunicação, porque isso também reflete. Então é uma habilidade, é uma comunicação no sentido de você... Comunicação em relação ao seu interesse, ao que você deseja, você ter lábia. Então tudo isso conta. É você saber exatamente o que falar, como agir. Tudo isso é importantíssimo no processo aí de sedução, ok? Isso então é um aspecto que a gente não pode ignorar. O segundo aspecto aqui relacionado ao processo de sedução é a linguagem corporal. Lembre-se que 93% da mensagem que você está enviando quando está diante de uma mulher passa através da linguagem corporal, ok? É o tom de voz, é a postura, né? E somente 7% vem exatamente do que exatamente você está falando, tá? O ideal é que você tenha uma linguagem corporal mais relaxada e envie aí, de certa forma, sinais sutis, né? Quando você está mais relaxado, passa um ar de tranquilidade, serenidade. Isso também cria uma atmosfera mais zen, uma atmosfera mais tranquila. E isso também é cativante. Acaba por permitir, né, que você seja mais atraente ali no espaço. E sempre é bom que você esteja mais relaxado do que ela, tá bom? Aí nós temos o terceiro aspecto, que é a sua fisiologia interna
e externa. O que é isso? Basicamente, a sua atitude tem que passar confiança, diversão e naturalidade. A ideia de ser o cara tranquilo. Então, junto aqui com a ideia do relaxamento, né? Isso aqui, essa parte aqui de confiança, diversão e naturalidade complementa muito bem, ok? O quarto aspecto é você ter atitude. É fazer o que tem que ser feito, entendeu? Se interessou, vai lá e faz. Tem que tomar atitude e aproximar. E isso em até 3 segundos e mostrando um certo desinteresse ou uma abordagem aí mais neutra, ok? O processo de sedução, ele é consequência, né, de tudo e ele acaba por criar relações de confiança. Só que ele cria 2 tipos de relação. Ou ele vai criar amizade ou vai criar atração, tá? Então essa é a grande consequência do processo de sedução. Então uma das duas coisas vai acontecer conforme a sua atitude, tá bom? Quando você tem atitudes erradas no processo, você acaba ganhando uma nova amiga, ok? Quando você tem atitudes de valor procuradas aí pela mulher, você acaba gerando atração. E aí ela fica mais interessada. Na forma clássica, vamos ver aqui como que isso funciona, tá? Quando nós estamos falando aqui de processo de sedução, nós estamos falando de 5 passos básicos que devem acontecer no processo de sedução, que vai fazer com que a mulher fique interessada em você, ok? Primeiro passo é você aproximar e capturar a atenção de forma neutra, desinteressada, como a gente viu, ok? Aí, com a atenção capturada, a mulher, no caso, ela vai se abrir, né? E aí, você tem que observar se ela se esforça e responde além do que você perguntou na sua abordagem, demonstrou ali mais atenção, responde devagar, se ela responde com mais informações, né? Ou você repara se ela está sendo breve, está com pressa e responde o mínimo. Por quê? Porque se isso aqui já é um termômetro para nós. Porque se ela força, né? Se ela força, se esforça, né? E responde, ela está demonstrando interesse. Agora, se ela está sendo breve, está com pressa, respondendo o mínimo, ela está demonstrando aqui desinteresse. Então, já no início, você já sabe se a coisa vai ser promissora ou não. Se a mulher vai demonstrar um certo interesse ou não. Ok? Conforme for aqui, você vai para o passo 2. O que é o passo 2? Você deve contar um caso divertido ou pedir uma opinião de algum assunto. Que essa é uma história. Você vai contar uma historinha ou você vai pedir opinião sobre algum assunto. Tá? E aí, isso vai exibir o seu valor social. Você tem uma... Como é que se diz? Você tem uma certa facilidade de conversar e tal. Ok? E aí, lógico, ela vai dar a opinião dela. Isso pode ser que ela engaje, que ela converse, né? Ou que ela compartilhe uma história dela também, né? Então, pode acontecer tudo isso. Conforme for, vai para o passo 3. Se ela não tiver com tempo para conversar, ela vai forçar uma despedida, ela vai falar que precisa ir para algum lugar, que ela não pode conversar agora, e aí também pode ser uma oportunidade de, conforme for, você tentar pedir o contato dela e tentar uma abordagem posterior, ok? Isso também já é um termômetro, porque se ela passar o contato, minimamente interessada ela está. Se ela não passar o contato, então você já dá aquela interação por encerrado. Principalmente se você souber que você não vai ver ela de novo. Você já tem... E não tem motivo nenhum para não arriscar. Se você vê que você
não vai ver a mulher de novo. Você não vai encontrar ela de novo. Aqui nessa situação aqui, não tem problema arriscar um pedido de telefone. O não você já tem. Na pior das hipóteses, ela simplesmente não vai passar o telefone para você. Mas, se ela passar, né, você aproveitou do ensejo da situação e você conseguiu o telefone. E isso seria uma coisa muito boa para você. Beleza? Porque aí você poderia continuar no WhatsApp. Uma coisa que eu costumo muito fazer é pegar o meu próprio celular e pergunto para ela, como é que é seu nome? Ah, escreve aqui. Esse escreve aqui já está aberto na tela de adicionar contato no WhatsApp. Aí ela escreve o nome e naturalmente acaba colocando o telefone também. Sem eu pedir telefone, eu só pedi para ela escrever o nome. Como o aplicativo do WhatsApp aparece lá escrito telefone, ela simplesmente pega e coloca, se ela quiser. Beleza? Lembrando que o processo é uma coisa gradativa e que depende do interesse dos dois. Não tem como você forçar o interesse. A gente tem que pensar na forma abundante, que existem outras opções, que existem outras mulheres para a gente investir. Não ficar preso apenas àquela ali. E se você encarar o processo de sedução como uma coisa divertida, tudo vai fluir melhor, ok? Porque aí, você perde aqui, mas você ganha ali. E isso é o ideal, tá certo? O terceiro passo depois disso aqui, caso a mulher não tenha ido embora, ela tenha continuado conversando com você, aí você vai pegar e vai falar, né, que falta algo na resposta dela. Você vai deixar ela perceber ali que, poxa, mas e isso aqui, né? E esse ponto aqui da conversa? Você vai propor um questionamento. Ou você vai falar, mas eu acho que isso não é uma resposta suficiente, porque tem isso, isso, isso. Você vai falar alguma coisa que dê a entender que a resposta dela não foi suficiente. E isso mostra uma certa desqualificação dela. Você está desqualificando o que ela fez como ajuda. Mas, paradoxalmente, isso desperta o interesse de fazê-la qualificar para você. De fazê-la... É como se ela quisesse realmente mostrar que sabe. Então, você desafiou ela num quesito. E então, ela vai te responder. E ela vai ver o seu valor de seletor e prêmio. Ou seja, não aceita qualquer coisa como resposta. Você tem padrões. Isso é interessante. O quarto passo é exibir sinais misturados de desinteresse e interesse. É aquela história. Você não quer passar a ideia de que você é um cara carente. Você não é um homem carente. Você tem opções. Tá? Então, assim, você tá interessado, mas ao mesmo tempo você não vai morrer por isso. Você é um cara que tá no controle da sua vida. Por isso, você pode mostrar um pouco de interesse e desinteresse. Sinais misturados, ok? Por quê? Esses sinais misturados também, eles acabam por gerar uma dúvida. E gerando dúvida para ela, isso é bom para você, porque aí ela vai começar a mostrar interesse. Porque mulheres elas já são acostumadas a terem vários caras interessados o tempo todo no pé delas. Então, quando um cara não atinge esse padrão, ela começa a se perguntar: pô, mas eu não deixei ele interessado. Né? Ela fica intrigada. E aí, quando ela fica intrigada, ela começa a mostrar interesse e perguntar os seus dados pessoais. Esse é o grande indicativo de interesse, tá? Quando isso acontece, porque a mulher está interessada. Isso é muito bom para nós. E aí, quando ela mostrar interessada, aí depois, no passo 5, é que você vai mostrar o seu interesse. Ok? Essa aqui é a estrutura clássica, tá? Isso aqui foi adaptado também de diversos cursos aí, vendidos inclusive internacionalmente aí, Estados Unidos, Europa. Esse é o modelinho aqui clássico. Só que esse aqui não é uma regra rígida você seguir isso aqui, tá? Mas é uma forma de você minimizar o risco de rejeição quando você segue todas as etapas aqui. Só que é a única forma de seduzir? É a única forma de conquistar a mulher? Não. É um padrão seguido, mas não é o único, tá? Existem outras formas.
Principalmente hoje que o mundo está muito conectado, né? Online. Então nós temos... Ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Então nós temos o online também. E no online o jogo é diferente. Porque se você aplicar isso aqui no online, você vai perder muito, tá? Por quê? Pensa comigo. Quantos contatos você vê diariamente nas redes sociais? Quantas pessoas você vê diariamente nas redes sociais? Agora você imagina uma caixa de direct no Instagram ou no Messenger lá do Facebook, a quantidade de homens mandando mensagem para mulher. Aí você vai ficar fazendo um joguinho de desinteresse para mostrar que você é o cara top. Você entende onde eu quero chegar? Então, você acaba que tem que mudar um pouco a sua abordagem. E quando a gente fala de mudar a abordagem no online, no Tinder, o que eu quero dizer aqui? Mulheres não gostam de ficar horas e horas no celular conversando. Tem muita gente, isso aí eu já escutei inclusive de mulheres, que fica falando com mulher pá, e não convida a mulher para sair. Quer ter a melhor conversa, quer ter a melhor paquera ali, fica só no aplicativo, fica só no WhatsApp, se desgasta ali por tempos, né? Conversando. E a mulher larga de mão. Por quê? Porque ela viu que não vai render nada dali. Porque um erro muito comum de nós homens é pensar que a gente tem que ficar conversando demais para poder conquistar e seduzir, tá? Então, não precisa disso. Eu mesmo não uso mais do que 4 perguntas, tá? Quando nós estamos falando online, é 4 perguntas no máximo para poder convidar a mulher para sair, ela topar, ela aparecer no local que vocês combinarem, tá? Isso porque eu já conversei com mulher de manhã, 7 horas da manhã, e às 2 da tarde ela já tinha vindo ao meu encontro de outra cidade. E eu usei exatamente essa mesma estratégia que eu vou passar para vocês. Tanto no Tinder como os aplicativos, Instagram, qualquer outra coisa, você tem que considerar isso. Mulher não gosta de ficar horas e horas no celular conversando, tá? É preciso que você seja mais objetivo e assertivo. Devido à abundância, usar filtros de interesse. É o que nós estamos acabando de conversar aqui. Tem muita gente interessada nelas, muita. Então, assim, para você se destacar, você tem que ser o cara que conversa o mínimo e chama logo para sair. Ponto é esse. Conversa o mínimo, gera um impacto ali, ela fica interessada e você chama ela para sair logo depois. Beleza? Então, nessa modalidade, você não vai contar com a demonstração inicial de interesse por parte dela. Você vai fazer poucas perguntas para conhecer um pouquinho dela, tipo, onde que ela mora, né? Tipo, o setor. Isso, assim, baseado no seu interesse. Se você quer saber isso, por quê? Você quer saber quanto tempo você vai levar para chegar na casa dela. Você quer saber quantos quilômetros você vai percorrer. Ou você quer saber quantos quilômetros, né? Quanto você vai gastar e tudo mais. É mais por uma questão de planejamento, né? Aí você pergunta, né? O mínimo. O que ela gosta e tal. E você faz uma proposta, tá? Essa proposta é formatada com alguma coisa que você esteja alinhado, né? Até um filtro aqui de interesses. Por quê? Se você topa fazer tudo, você vai acabar pagando até caro nos lugares. Então, uma estratégia que eu uso, que eu já utilizei, é você lançar já uma proposta já formatada, ok? E selecionar quem está de acordo. A gente podia sair em tal lugar, depois curtir um momento a sós e tal. Basicamente isso. Porque você trava a opção. E aí você já sabe se a mulher se qualifica para a opção que você se propôs ou não. Pode ser qualquer coisa, desde lugar mais caro
ou um espetinho na esquina, ok? Vai de você esse ponto aqui. Vai depender do que você quer oferecer. E aí você vê se a mulher qualifica ou não. Então, basicamente são poucas perguntas. Uma outra hora eu vou gravar um vídeo só para falar dessas perguntinhas que você faz e você consegue sair rápido com a mulher. Você conversa com ela de manhã e sai à tarde, ok? Mas isso é um assunto para o outro vídeo. Aqui nós falamos sobre o processo de sedução. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se você quiser conhecer meu método, o meu link está aqui no primeiro comentário fixado, ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.